Acalmei três trigêmeos de 4 anos que fizeram 20 babás profissionais desistirem em 6 meses. E tudo o que fiz foi preparar panquecas para eles. Mas deixe-me começar pelo início. Pelo momento em que eu estava tão desesperada por um emprego, qualquer emprego, que me candidatei a empregada doméstica para um homem que mais tarde descobri ser um chefe da máfia. Pela manhã em que entrei numa luxuosa cobertura em Manhattan, onde estava a decorrer a Segunda Guerra Mundial. Pelo dia em que acidentalmente me tornei mãe de três meninos selvagens que só precisavam de alguém que os visse como crianças em vez de problemas. O meu nome é Helena Brooks, tenho 27 anos e sou uma mãe solteira que mal consegue sobreviver em Nova York. A minha filha Sophie tem 5 anos e nos últimos 2 anos, desde que o pai dela se foi embora sem dizer nada, tenho trabalhado em 3 empregos só para nos manter no nosso pequeno apartamento em Queens. Empregada de mesa, vendedora, equipa de limpeza noturna, qualquer coisa que me aceitasse, qualquer coisa que pagasse. Mas 3 empregos já não eram suficientes. O aluguel aumentou. A Sophie precisava de sapatos novos. A conta da eletricidade estava atrasada há 2 meses. E eu estava tão cansada que mal conseguia ficar de pé. Então, quando vi o anúncio, precisava-se de empregada doméstica, posição com alojamento, excelente salário, referências necessárias. Candidatei-me imediatamente. Não me importei que o endereço fosse no edifício mais caro de Manhattan. Não me importei que o salário parecesse bom demais para ser verdade. Eu só precisava de alguma mudança antes que ficássemos sem teto. A entrevista era às 6 horas da manhã. Eu tinha trabalhado no turno da noite até às 4 horas. Fui para casa preparar a Sophie e deixá-la na casa dos meus vizinhos e cheguei ao apartamento exausta, desesperada e provavelmente cheirando a produto de limpeza industrial. A mulher que abriu a porta, Margaret, a gerente da casa, olhou para mim com algo parecido com pena. Você está aqui para a vaga de empregada doméstica. Sim, senhora. Você tem experiência com crianças? Tenho uma filha de 5 anos. Isso conta? Talvez. Ela se afastou. Entre. Devo avisá-la. O senhor Castellano tem filhos trigêmeos de 4 anos. Eles são animados. Tivemos 23 babás em 6 meses. Nenhuma durou mais de 48 horas. O anúncio de emprego era apenas para empregada doméstica, mas, francamente, precisamos de alguém que também saiba lidar com os meninos. Se você conseguir fazer as duas coisas, o salário dobra. 23 babás, 6 meses. Eu deveria ter fugido, mas o salário dobrado significava que eu poderia largar meus outros empregos, poderia realmente ver minha filha, poderia finalmente parar de me afogar. Posso tentar, disse eu. Foi então que ouvi os gritos. Não eram gritos de medo, mas de raiva, gritos de guerra, o tipo de gritos que indicavam que crianças pequenas estavam a destruir algo caro. Margaret suspirou. Seriam os meninos. O Sr. Castiano está no seu escritório a tentar trabalhar. A ama da manhã demitiu-se ontem, durou 6 horas, e ele está a tentar cuidar deles sozinho enquanto faz chamadas de negócios. Como pode ouvir, não está a correr bem. Ela me conduziu pelo apartamento mais lindo que eu já tinha visto. Janelas do chão ao teto, com vista para o Central Park. Móveis modernos que provavelmente custaram mais do que eu ganho em um ano. Obras de arte nas paredes que pareciam pertencer a museus. E no meio de todo esse luxo, 3 meninos idênticos de 4 anos estavam criando um caos absoluto. Um estava jogando cereal por todo o chão de mármore da cozinha. Outro estava a escalar as cortinas caras como um macaco. Um batia em panelas e frigideiras como se fossem tambores, gritando a plenos pulmões. Meninos, Margaret tentou usar sua voz severa. Parem com isso imediatamente. Eles a ignoraram completamente, como se ela não existisse. Tentamos de tudo, disse Margaret acima do barulho. Babás rígidas, babás gentis, babás com todas as certificações imagináveis. Ou elas não conseguem controlar os meninos, ou os meninos as deixam tão infelizes que elas pedem demissão. O Sr. Castiano está no limite. Observei o caos. Observei 3 meninos que estavam claramente testando todos os limites, implorando para que alguém realmente os visse, em vez de tentar controlá-los. Você já tentou perguntar o que eles querem? Perguntei. O quê? Eles estão gritando e destruindo coisas porque algo está errado. Você já perguntou o que eles querem? Eles não sabem o que querem. Tem 4 anos. Eles sabem exatamente o que querem, só ainda não sabem como pedir. Antes que Margaret pudesse responder, entrei na cozinha.
O menino que estava a derramar cereais olhou para mim, desafiador, provocando-me a dizer para ele parar. Isso parece divertido, eu disse. Mas aposto que estás a fazer bagunça porque estás com fome e ninguém está a fazer o teu pequeno almoço, certo? Ele olhou para mim. Pare de derramar cereais. Sou a Helena. Como te chamas? Marco. A sua voz era fraca, desconfiada. Olá, Marco. Tens fome? Ele acenou com a cabeça. E os teus irmãos? Também têm fome? O menino na cortina, que tinha parado de trepar para ouvir, gritou. Tenho fome. Ok, como te chamas? Mateo. E tu? Olhei para o que batia na panela. Luca, ele era mais calado do que os irmãos, atento. Muito bem, Marco, Mateo e Luca. Vamos fazer o seguinte. Vocês param de destruir a cozinha e eu preparo o melhor pequeno almoço que vocês já comeram. Combinado? Eles olharam uns para os outros. Uma comunicação silenciosa entre trigêmeos. Então Marco disse, que tipo de pequeno almoço? Do que vocês gostam? Panquecas, gritou Mateo. Panquecas então, mas preciso de ajudantes. Vocês três podem ser os meus ajudantes de cozinha? Mais comunicação silenciosa. Então, milagrosamente, os três meninos pararam com a confusão e vieram para a bancada da cozinha. Margaret estava a olhar para mim como se eu tivesse feito mágica. Como é que conseguiste? Eles não são maus miúdos. São miúdos com fome que foram tratados como problemas em vez de pessoas. Comecei a tirar os ingredientes. Podem mostrar-me onde está tudo? Nos 30 minutos seguintes, fiz panquecas com 3 assistentes de 4 anos que eram surpreendentemente bons a seguir instruções quando alguém realmente falava com eles como se fossem importantes. Marco mediu a farinha. A maior parte foi para a tigela. Mateo partiu os ovos, só deixou cair um no chão. Luca mexeu a massa com intensa concentração. Eles não eram anjos, ainda discutiam, faziam bagunça e testavam limites. Mas estavam envolvidos, participando, sendo crianças em vez de pequenos terroristas. Tens que virar rápido, disse a Marco, ajudando-o com a espátula. Vê assim. Consegui. Ele estava tão orgulhoso. Conseguiste. És um cozinheiro nato. Posso tentar? O Mateo estava a saltar de alegria. Claro, Luca. Também queres tentar? O Luca acenou com a cabeça, tímido. Fizemos uma montanha de panquecas. A cozinha parecia que uma bomba de flores tinha explodido. Mas os 3 rapazes estavam sentados à mesa a comer as panquecas que ajudaram a fazer, usando mesmo as suas vozes interiores. Este é o melhor pequeno almoço de sempre, Marco anunciou. É porque foste tu que o fizeste, eu disse. A comida fica mais saborosa quando é feita por nós mesmos. Vais fazer o pequeno almoço conosco amanhã? Luca perguntou baixinho. Se o teu pai quiser que eu fique, eu adoraria. Ele vai querer que fiques. Mateo disse com confiança. Todas as babás vão embora. Mas tu és simpático. Não gritas. Por que eu gritaria? Estás a ir muito bem. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. Quem é você? Virei-me e quase deixei cair a espátula. O homem parado na porta da cozinha era possivelmente a pessoa mais intimidadora que eu já tinha visto. Alto, com mais de 1,80 m, sem camisa, exibindo músculos definidos e tatuagens no peito e nos braços. Uma corrente de ouro proeminente em volta do pescoço refletia a luz da manhã. Cabelo escuro ligeiramente despenteado, como se tivesse acabado de acordar. Queixo forte com barba por fazer. Olhos escuros que estavam a olhar para os seus filhos como se estivesse a ver algo impossível. Ele segurava uma caneca de café e usava calças de pijama caras. E de alguma forma, mesmo em roupa de dormir, ele irradiava poder e perigo. Sou Helena Brooks, disse eu, tentando soar confiante, apesar do meu coração acelerado. Estou aqui para a vaga de empregada doméstica. A vaga de empregada doméstica? Ele disse isso lentamente, ainda olhando para os filhos. E decidiu fazer o pequeno almoço. Eles estavam com fome e a destruir a sua cozinha. Então, achei que o pequeno almoço resolveria os 2 problemas. 23 babás profissionais não conseguiam fazer os meus filhos sentarem-se para comer. Você está aqui há 30 minutos e eles estão a comer panquecas em silêncio. Eles ajudaram a prepará-las. As crianças comportam-se melhor quando se sentem incluídas. Ele entrou na cozinha e viu os rostos dos seus filhos iluminarem-se. A papai Helena fez panquecas conosco. Eu parti os ovos, eu mexei.
Luca acrescentou. Eu virei. Marco continuava orgulhoso. Marcel Castellano. Presumo que fosse ele. Olhou para a montanha de panquecas, para a cozinha coberta de flores, para os rostos felizes dos seus filhos. Depois olhou para mim. Está contratada. Eu. O quê? Estou contratada? Não como empregada doméstica, enquanto ele procurava a palavra certa. Seja o que for que seja o que for que fez o meu filho sentar-se e tomar o pequeno almoço pela primeira vez em 6 meses, não me importo com as suas qualificações. Não me importo se nunca trabalhou como ama antes. Acabou de conseguir algo que 23 profissionais não conseguiram. Está contratada. Tenho uma filha. Eu deixei escapar. Ela tem 5 anos. Ela teria que vir comigo se este for um emprego com alojamento. Não posso deixá-la. Traga-a. Há muito espaço. Quando pode começar? Preciso avisar nos meus outros empregos, arrumar as nossas coisas. Talvez uma semana. Vou pagar-lhe pela semana. Avise hoje. Mude-se amanhã. Os meus filhos precisam de si. É claro, papá. A Helena vai ficar? Perguntou o Marco. Sim, para sempre. O Matel saltou na cadeira. Se ela quiser. 3 pares de olhos castanhos idênticos olharam para mim com esperança. Pensei nos meus 3 empregos, no meu cansaço, no meu pequeno apartamento com contas atrasadas, na minha filha que mal me via porque eu estava sempre a trabalhar. E pensei nestes 3 rapazes que só precisavam de alguém para lhes fazer panquecas e tratá-los como crianças em vez de problemas. Ok, eu disse. Eu vou ficar. Marcelo acenou com a cabeça uma vez. Margaret vai tratar dos detalhes. Salário, contrato, acomodações, o que for preciso. Ele se virou para sair, mas parou. O que você fez para que eles se comportassem? Eu perguntei o que eles queriam e ouvi a resposta deles. Ele ficou me encarando por um longo momento. 23 babás, 6 meses. Ninguém pensou em perguntar o que eles queriam. Ninguém trata crianças de 4 anos como pessoas. Tratam-nas como problemas a serem resolvidos. Mas as crianças não são problemas. São apenas pequenas pessoas que ainda não têm palavras para expressar os seus sentimentos. Algo mudou na expressão de Marcel. Tens uma filha, Sophie. Ela tem 5 anos. Ela gosta de panquecas. Ela adora panquecas. Ótimo. Faz o suficiente para 4 amanhã. Ele finalmente sorriu. Apenas ligeiramente. Aparentemente, os meus filhos têm agora uma irmã. 3 irmãos, anunciou Mateu. Sempre quisemos uma irmã. Eu tinha vindo para cá, desesperada por um emprego de empregada doméstica. Estava a sair com um emprego com alojamento, o triplo do salário que esperava. E, de alguma forma, tinha adquirido 3 meninos de 4 anos que já me chamavam de sua pessoa. A minha vida tinha mudado completamente. Tudo porque fiz panquecas. A primeira coisa que os trigêmeos fizeram quando Sophie e eu nos mudamos no dia seguinte foi testar-me duramente. Eu já esperava isso. Crianças de 4 anos que fizeram 23 babás pedirem demissão não iriam se tornar anjos de repente só porque eu fazia boas panquecas. Eles iriam testar todos os limites para ver se eu iria ceder como todos os outros. O que eu não esperava era o quanto eles seriam criativos nisso. Helena. Marco apareceu na porta do meu novo quarto às 6 horas da manhã, 1 hora antes do que eu tinha planejado acordar. Preciso fazer cocó. Tudo bem. Precisas de ajuda? Não, mas queria te contar. Obrigada por me contar. Vai em frente. Ele ficou me olhando, claramente esperando uma reação diferente. Então correu para o banheiro. Às 6h15, Mateu apareceu. Estou com fome. O pequeno almoço é às 7. Podes esperar 30 minutos? Não, vou morrer se esperar 30 minutos. Não vais morrer, mas se estiveres com muita fome, podes comer uma banana para aguentar. Não gosto de bananas. Então, podes esperar 30 minutos. Ele ficou a olhar para mim. Então gosto de bananas. Imaginei que sim. Às 6h30, Luca apareceu com um problema mais sério. Mateu desenhou na parede. Encontrei Mateu no corredor com um marcador, tendo criado uma obra-prima abstrata no papel de parede muito caro de Marcel. Mateu, disse calmamente, não desenhamos nas paredes, desenhamos no papel. Mas a parede é maior. É verdade, a parede é maior, mas não é sua, é a parede do seu pai. Como se sentiria se alguém desenhasse no seu brinquedo favorito? Ele considerou isso mal, certo? Então precisamos limpar isto e pedir desculpa ao seu pai. Ele vai gritar. Talvez, mas ainda assim temos de pedir desculpa e consertar o que fizemos de errado. Peguei em produtos de limpeza e fiz Mateu ajudar-me a esfregar a parede,
que felizmente era lavável. Depois, nós fomos juntos ao escritório do Marcel. O Marcel estava ao telefone. Algo intenso envolvendo frases em italiano que eu não compreendia. Mas ele olhou para cima quando batemos à porta. Espere, disse ele ao telefone. Depois, para nós. O que aconteceu? O Mateo desenhou na parede do corredor, disse eu. Nós limpamos, mas ele quer pedir desculpa. O Mateo olhou para os pés. Desculpa, pai. Não vou mais desenhar nas paredes. Só no papel. Marcel olhou para o filho como se ele tivesse falado grego antigo. Vocês limparam? A Helena me obrigou a ajudar. Foi um trabalho árduo. Desenhar é mais divertido do que limpar. Sim, geralmente é. Marcel olhou para mim e vi algo em sua expressão. Surpresa, respeito. Obrigado por se desculpar, Mateo. Agradeço muito. Depois que saímos, ouvi-o encerrar a ligação abruptamente. Mas quando olhei para trás, ele estava parado na porta do escritório, observando-nos caminhar pelo corredor, como se não acreditasse no que tinha testemunhado. Sophie criou laços com os trigêmeos imediatamente. O que não deveria ter me surpreendido. Ela vinha pedindo irmãos há 2 anos. Agora tinha 3 irmãos que achavam que ela era a pessoa mais legal do mundo. Tem 5 anos? Marco ficou impressionado. Isso é muito velho. Eu sou praticamente uma adulta, disse Sophie com seriedade. Podes ensinar-nos a ter 5 anos? Claro. Primeiro, vocês têm que aprender a amarrar os sapatos. Eu observei da cozinha enquanto a minha filha pacientemente mostrava a 3 crianças de 4 anos como fazer orelhas de coelho com os atacadores. Nenhum deles conseguiu fazer direito. Mesmo assim, todos continuaram tentando. A tua filha é muito paciente, observou Margaret. Ela passou a manhã toda a observar-me, como se estivesse à espera que eu falhasse. Mas pude ver o seu ceticismo lentamente transformar-se em esperança cautelosa. Ela está habituada a que eu tenha 3 empregos. Aprendeu a entreter-se sozinha e a ser paciente com adultos que estavam cansados demais para brincar. E agora posso realmente ser a mãe dela, em vez de apenas a sua cuidadora exausta que havia 2 horas por dia. Comecei a preparar o almoço. Agora, nós duas temos uma segunda oportunidade. O verdadeiro teste veio naquela tarde, quando os 3 meninos tiveram uma crise sincronizada. Ainda não sei o que provocou isso. Num minuto, eles estavam a brincar relativamente quietos. No minuto seguinte, os 3 estavam a gritar, chorar e atirar brinquedos. Caos total. Margaret apareceu como um fantasma. É nesse momento que as babás geralmente desistem. Elas não conseguem lidar com os 3 ao mesmo tempo. Mas eu lidei com as birras da Sophie quando ela era mais nova. Eu sabia que o segredo não era impedir a crise, era deixar que ela acontecesse com segurança e estar presente quando acabasse. Então, sentei-me no chão no meio do caos. Não gritei, não tentei agarrá-los ou forçá-los a acalmarem-se. Apenas sentei-me lá, calma e presente. A Sophie sentou-se ao meu lado. O que estás a fazer, mamã? À espera que eles acabem de ficar chateados. Oh, posso esperar também? Claro. Então ficamos sentadas ali, eu e a Sophie, enquanto 3 crianças de 4 anos tinham as suas crises à nossa volta. E lentamente, uma a uma, elas começaram a reparar em nós. O Luca primeiro parou de chorar, aproximou-se e subiu para o meu colo. Ficou ali sentado, recuperando o fôlego. Depois, Marco sentou-se ao lado de Sophie, que acariciou a cabeça dele como tinha visto eu fazer com ela quando estava chateada. Por fim, Mateo, que era sempre o mais dramático, atirou-se para o chão ao meu lado e declarou: Estou tão zangado. Eu percebo isso. Com o que estás zangado? Não sei. Tudo bem, às vezes sentimos emoções fortes e não sabemos por quê. Sentes-te melhor depois de descarregar a tua raiva? Ele pensou um pouco. Ótimo! Precisas de um abraço ou de espaço? Um abraço. Puxei-o para o meu colo com Luca. Marco e Sophie juntaram-se ao abraço e ficamos sentados no chão, 5 pessoas num emaranhado de braços, enquanto a tempestade passava. As outras amas gritavam quando tínhamos crises. Sussurrou Luca. Bem, isso não foi muito simpático da parte delas. Todos têm sentimentos intensos às vezes. Gritar com alguém por ter sentimentos só faz com que se sintam pior. Não és como as outras amas, disse Marco. Ótimo. Não gostei do tom das outras amas. Marcel chegou a casa mais cedo naquele dia.
Ouviu-a falar com Margaret no hall de entrada, com vozes baixas. Como é que ela está? Perguntou ele. Senhor, ela lidou hoje com situações que fizeram com que 3 das nossas amas se demitissem na hora. Os meninos tiveram uma crise tripla. Ela simplesmente sentou-se com eles até que tudo passasse. Não gritou nenhuma vez, e agora estão todos na sala a ver um filme juntos, como se nada tivesse acontecido. Ela sentou-se com eles no chão, no meio do caos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Silêncio e, em seguida, a sua filha. Uma criança encantadora, muito madura para os 5 anos. Os meninos adoram-na. É como se fossem irmãos desde sempre. Passaram menos de 24 horas. Eu sei, senhor. Mas acho que devemos preparar-nos para a possibilidade de a Sra. Brooks realmente ficar. Seria a primeira vez. Encontrei-o parado na porta da sala alguns minutos depois, observando-nos. Todas as 4 crianças estavam amontoadas no sofá. Marco e Matel de cada lado de mim. Luca no meu colo. Sophie encaixada entre os meninos. Estávamos a assistir a um filme de animação sobre carros falantes. Papá. Matel o viu primeiro. Venha assistir conosco. Tenho trabalho, por favor. Todos os 3 meninos em uníssono. Marcel olhou para mim. Eu dei de ombros. Há espaço no sofá. Ele sentou-se rígido no início, como se não soubesse como assistir a um filme casualmente com os filhos, mas aos poucos foi relaxando. E quando Marco adormeceu encostado no braço dele no meio do filme, vi a expressão dele suavizar-se para algo que parecia admiração. Depois do filme, depois de colocar as 4 crianças na cama, Sophie no quarto ao lado do meu, os trigêmeos no deles, encontrei Marcel na cozinha a fazer café. Eles foram dormir sem resistência. Eu disse que isso era um bom sinal. As outras amas diziam que era impossível colocá-los a dormir. Demorava 2 horas todas as noites. Isso é porque elas transformavam isso numa batalha. As crianças não querem lutar. Elas querem rotinas e consistência e sentir-se seguras. Dê-lhes isso. E a hora de dormir será fácil. Faz com que pareça simples. É simples. Só que não é fácil. Há uma diferença. Servi café para mim. Os seus filhos são boas crianças, Sr. Castiano. Só precisavam de alguém que não desistisse deles após a primeira crise. Marcel, ele disse. Chame-me Marcel. E para que conste, já dura 36 horas. São 34 horas a mais do que a nossa ama mais curta. A planear apostar em quando vou desistir. A planear esperar que não desista. Ele olhou para mim e viu uma vulnerabilidade genuína nos seus olhos. Não sei o que estou a fazer, Helena. Tenho um império. Comando homens. Fecho negócios no valor de milhões. Mas com os meus próprios filhos estou completamente perdido. A mãe deles, ele parou. Ela foi-se embora quando eles tinham 1 ano. Não conseguia lidar com isso. Não conseguia lidar comigo. E tenho falhado com eles desde então. Não está a falhar com eles. Está a mantê-los vivos, alimentados, seguros. Isso não é pouca coisa. Não é suficiente. Não, concordo. Mas é por isso que estou aqui agora, para ajudá-lo a descobrir o resto. Por que aceitou este emprego? A verdadeira razão é claramente superqualificada para tarefas domésticas. Pensei em mentir. Fazer com que parecesse nobre. Mas ele merecia honestidade. Porque eu estava a desafogar-me. Porque não conseguia pagar o aluguer, as compras e a eletricidade no mesmo mês. Porque a minha filha mal me conhecia. Porque eu estava sempre a trabalhar. Porque quando me ofereceu este emprego, ofereceu-me uma boia salva-vidas. Olhei nos olhos dele. Aceitei este emprego porque estava desesperada. Mas vou ficar porque os seus filhos merecem alguém que os veja como crianças em vez de problemas. E porque a minha filha merece irmãos. E porque parei porque acho que todos precisamos uns dos outros. Os seus filhos precisam de estabilidade. A Sophie precisa de família. Eu preciso de segurança. E você precisa de alguém que não tenha medo de um pouco de caos. Marcel sorriu. Sorriu de verdade. Caos. Essa é uma palavra para descrever o que os meus filhos criam. Portanto, o caos é o estado natural deles. Mas o caos pode ser bom. Significa que eles estão vivos, envolvidos, testando limites. Prefiro o caos ao silêncio e ao isolamento, sem dúvida. Helena Brooks, disse ele baixinho. Acho que pode ser a melhor coisa que aconteceu a esta família nos últimos 3 anos. Pergunta-me novamente daqui a 48 horas.
Mas, mesmo enquanto dizia isso, sabia que não iria embora. Nem depois de 36 horas, nem depois de 48. Nunca, se pudesse evitar. Esses três meninos selvagens já tinham conquistado o meu coração. E o pai deles, complicado, poderoso, vulnerável, também estava a começar a conquistar o meu coração. Eu vim para cá para sobreviver, mas fiquei por algo muito mais importante: família. Antes de vermos o que acontece quando Helena e Marcel navegam nesta família não convencional que estão a construir, quero perguntar-te uma coisa. Onde estás a assistir a esta história lá agora? No teu quarto, no teu escritório, no teu trajeto para o trabalho? Deixa um comentário abaixo e conta-me de onde estás ao assistir. Adoro ver onde está a minha família Love and Shadows ao redor do mundo. E se estás viciado nesta história de uma mãe solteira, falida, que domou trigêmeos selvagens com gentileza e café da manhã, clica no botão de inscrição e curte este vídeo. Eu posto novas histórias de amor emocionantes e dramáticas todos os dias. E tu não vais querer perder o que acontece a seguir com Helena, Marcel e a sua família em crescimento. Agora, vamos ver como essas primeiras 48 horas se transformam em algo permanente. 3 semanas depois de começar a morar com a família Castellano, descobri duas coisas que mudaram tudo. Primeiro, Marcel não era apenas rico. Ele era perigoso. Chefe de uma família do crime. Perigoso mesmo. O tipo de homem que as pessoas chamavam de chefe. E isso não tinha nada a ver com negócios legítimos. Segundo, eu estava a apaixonar-me por ele de qualquer maneira. Descobri o que ele realmente fazia numa terça-feira à tarde, quando um homem apareceu a sangrar, pedindo refúgio e chamando Marcel de Dom Castiano. Margaret levou-o embora rapidamente, mas não antes de eu ver o medo nos olhos do homem e a arma no coldre debaixo do casaco de Marcel, quando ele foi lidar com a situação. Tu estás na máfia, disse naquela noite, depois de as crianças terem ido para a cama. Marcel não negou. Apenas serviu 2 copos de vinho e entregou-me um. Isso assusta-te? Deveria, mas, honestamente, tenho sentido mais medo a trabalhar em turnos noturnos em bairros perigosos por um salário mínimo do que alguma vez senti nesta casa. Não estás preocupado que eu seja perigosa? Só és perigosa para pessoas que ameaçam o que é teu. Os teus filhos estão seguros. A Sophie está segura. Eu estou segura. É tudo o que importa para mim. Ele ficou a observar-me por um longo momento. A maioria das pessoas foge quando descobre. Eu não sou como a maioria das pessoas. E a minha vida antes disso não era exatamente segura ou legal. O que queres dizer? Eu não tinha planejado contar a ele. Não tinha planejado contar a ninguém. Mas algo na forma como ele olhou para mim, como se realmente se importasse com a resposta, fez com que as palavras saíssem. O pai da Sophie, meu ex, não estava apenas ausente. Ele era abusivo. Verbalmente, principalmente, às vezes fisicamente, quando bebia demais. Fiquei porque tinha medo de ir embora. Porque ele disse que levaria a Sophie se eu tentasse, porque não tinha dinheiro, família ou para onde ir. A expressão de Marcel ficou muito séria, muito fria. Onde ele está agora? Não sei. Há 2 anos ele esvaziou a nossa conta bancária e desapareceu. Sem deixar bilhete, sem explicação, simplesmente desapareceu. E sei que deveria ter ficado arrasada ou zangada. Mas tudo o que senti foi alívio porque ele tinha ido embora. Sophie estava segura e eu finalmente podia respirar. Ele magoava Sophie? Não, nunca. Ele ignorava-a na maior parte das vezes, o que magoava à sua maneira. Mas ele nunca lhe tocou. Se tivesse tocado, eu teria impedido. Eu teria encontrado uma maneira de fazê-lo desaparecer. Se ele voltar, disse Marcel baixinho, com um tom perigoso. Se ele tentar entrar em contato contigo ou com a Sophie, avisa-me imediatamente. Entendido, Marcel. Estou a falar a sério, Helena. Eu protejo o que é meu. E tu e a Sophie, vocês são minhas agora. Ambas. A possessividade deveria ter me assustado. Deveria ter me lembrado do comportamento controlador do meu ex. Mas não parecia a mesma coisa. Marcel não estava a tentar possuir-me. Ele estava a tentar manter-me segura. Havia uma diferença. Está bem, eu disse. Eu dir-te-ei. Ótimo. Ele estendeu a mão por cima da mesa e pegou na minha mão. Tu estás segura aqui. Eu prometo-te isso. Ninguém irá magoar-te ou a Sophie enquanto eu estiver vivo. Acredito em ti. E acreditei completamente. Os trigêmeos começaram a chamar-me de Mamã Helena na 4ª semana. Aconteceu naturalmente. Marco foi o primeiro.
Mamãe Helena, podes ajudar-me com os sapatos? Eu fiquei paralisada, olhando para Marcel, preocupada por estar a ultrapassar os limites. Mas ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Permissão concedida. No final do dia, os três meninos estavam a chamar-me de Mamã Helena, como se tivessem feito isso a vida toda. E Sophie começou a chamar Marcel de Papá Marcel em resposta, criando uma estranha família mista que, de alguma forma, funcionava perfeitamente. Está tudo bem? Perguntei a Marcel naquela noite. Eles chamarem-me de mamã. Não quero substituir a mãe biológica deles, ou a mãe biológica deles foi-se embora quando eles tinham 1 ano de idade. Marcel disse categoricamente. Eles não se lembram dela. Nunca chamaram ninguém de mamã até você. Então, sim, Helena, está mais do que bem. A voz dele falhou ligeiramente. É tudo o que eu queria para eles e nunca pensei que eles tivessem. É fácil amá-los, é mesmo. Mas 23 amas não os amavam. Na melhor das hipóteses, elas os toleravam. Tu amas-os. Vejo isso todos os dias. A maneira como comemoras as suas pequenas vitórias. A maneira como os confortas quando estão chateados. A maneira como os incluíste em tudo. Não te limitas a cuidar deles. Tu és mãe deles. Há alguma diferença? Toda a diferença do mundo. O 6º aniversário da Sophie foi o ponto de viragem para tudo. Eu tinha planeado uma pequena festa, só nós e os meninos. Mas o Marcel tinha outras ideias. Aluguei o museu infantil, anunciou ele 3 dias antes do aniversário dela. O quê? O museu inteiro por 3 horas para que a Sophie e os meninos pudessem correr sem multidões. E convidei algumas crianças da pré-escola deles. E contratei animadores e um bolo em forma de castelo, porque a Sophie mencionou uma vez que gosta de castelos. Olhei para ele. Marcel, isso é demais. Não é suficiente. A Sophie passou 5 anos com festas de aniversário que provavelmente consistiam num bolo de supermercado e no que você podia pagar entre 3 empregos. Este ano, ela terá uma festa de verdade. O tipo de festa que toda menina merece. Não tenho dinheiro para isso. Eu vou pagar, sem discussões. Ela é... Ele parou. Parecia ter dificuldade para encontrar as palavras. Ela também é minha filha agora, não é? Em todos os aspectos que importam. Então, deixe-me fazer isso. Por favor, como você pode argumentar contra isso? A festa foi mágica. O rosto de Sophie quando entramos no museu, completamente vazio. Exceto pelo nosso grupo, valeu tudo. Ela chorou. Chorou de felicidade. Mamãe, isso tudo é para mim? Sim, querida. Tudo para você. O papai Marcel fez isso. Ele fez. Ela correu para Marcel e jogou os braços em volta da cintura dele. Obrigada, papai Marcel. Este é o melhor aniversário de todos. Eu observei Marcelo abraçar a minha filha. Esse homem poderoso e perigoso sendo levado aos joelhos pela gratidão de uma criança de 6 anos. E percebi que não estava apenas a apaixonar-me por ele. Eu já estava completamente apaixonada. O beijo aconteceu naquela noite, noite, depois que as crianças adormeceram. Encontrei Marcel no terraço da cobertura, olhando para o horizonte de Manhattan. Hoje tu fizeste o ano inteiro da Sophie, eu disse, aproximando-me dele. Talvez toda a infância dela. Ela nunca teve nada assim. Ela merece tudo. Todos eles merecem. Ele virou-se para me olhar. Tu também, Marcel. Estou apaixonada por ti, Helena. Estou apaixonado por ti desde que fizeste panquecas com os meus filhos e os trataste como pessoas, em vez de problemas. Desde que te sentaste no chão durante a crise deles e esperaste que se sentissem seguros, desde que olhaste para a minha vida perigosa e decidiste ficar mesmo assim. O meu coração estava a bater forte. Isto é complicado. Sei que és meu empregador. Há um desequilíbrio de poder. E as crianças? Se tentássemos isto e não funcionasse, poderia magoá-las, confundi-las. Sei tudo isso, mas também sei que não posso continuar fingindo que não sinto isto. Que não te observo com os nossos filhos e penso em como seria se fôssemos uma família de verdade. Se fosses minha esposa, não minha funcionária. Se pudéssemos... Eu o beijei. Não consegui evitar. Não consegui esperar mais um segundo. Simplesmente me aproximei e o beijei como queria fazer há semanas. Ele me puxou para mais perto, uma mão emaranhada no meu cabelo, a outra na minha cintura. O beijo foi profundo, desesperado, cheio de tudo o que vínhamos reprimindo. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele encostou a testa à minha. Isso estava atrasado. Eu terminei. Eu ia dizer perfeito,
Mas atrasado também serve. Marcelo, estou com medo. Já fiz isso antes. Confiei num homem, construí uma vida com ele. E ele destruiu tudo. Não consigo. Não consigo sobreviver a isso novamente. E mais importante, a Sophie não consegue. Os meninos não conseguem. Se fizermos isso, se tentarmos e tu mudares de ideia, eu não vou mudar. Não podes prometer isso. Sim, posso. Ele segurou meu rosto com as mãos. Helena construiu um império. Fiz inimigos que me querem morto. Sobrevivi a coisas que destruiriam a maioria das pessoas. Mas a coisa mais assustadora que já fiz foi apaixonar-me por uma mulher que tem o poder de me destruir completamente. Porque se fosses embora, se levasses a Sophie e fosses embora, levarias o coração dos meus filhos contigo. Eles amam-te, precisam de ti. E eu também. Sou apenas uma mãe solteira falida que faz boas panquecas. Não sou alguém que pertence ao teu mundo. Tu és tudo. És a única pessoa que já viu além do meu dinheiro e poder e enxergou quem eu realmente sou. A única pessoa que fez a minha casa parecer um lar. A única pessoa que deu aos meus filhos uma mãe. Não és apenas qualquer coisa, Helena. És tudo. Agora eu estava a chorar. Lágrimas de felicidade, lágrimas de medo, lágrimas de emoção. Também te amo, sussurrei. Estou apavorada. Mas também te amo. Então vamos ficar apavorados juntos. Ele me beijou novamente, mais suavemente desta vez. Vamos com calma. Vamos colocar as crianças em primeiro lugar. Vamos descobrir como fazer isso à medida que avançamos. Mas vamos fazer isso juntos. Combinado. Combinado. Contamos as crianças na manhã seguinte. Bem, contamos é generoso. Elas perceberam em cerca de 30 segundos. Tu e a mamã Helena estão a beijar-se agora? Perguntou Marco a Marcel ao pequeno almoço, com toda a franqueza de uma criança de 4 anos. Marcel quase se engasgou com o café. O quê? Tu olhas para ela como o príncipe encantado olha para a Cinderela no filme da Sophie? Isso significa beijar, certo? Da boca das crianças, murmurei. Bem, Mateo estava a assaltar. Vocês estão? Porque se estiverem, isso significa que podem casar, e então seríamos uma família de verdade. Já somos uma família de verdade, eu disse. Mas sim, Marcel e eu nos importamos muito um com o outro. Tudo bem para todos? Sim. 3 vozes em uníssono. Sophie estava mais quieta. Mamãe, isso significa que o papá Marcel vai ser o meu papá de verdade? Você gostaria disso? Ela pensou sobre isso muito seriamente. Depois acenou com a cabeça. Ele é legal com você, mais legal do que antes, e ele nos ama. Eu sei disso. Então sim, eu quero que ele seja o meu verdadeiro pai. Os olhos de Marcel estavam suspeitosamente brilhantes. Sophie, eu ficaria honrado em ser o teu verdadeiro pai. Se é isso que tu queres, é o que eu quero. Ela fez uma pausa. Isso significa que os meninos agora são os meus verdadeiros irmãos? Eles sempre foram os teus verdadeiros irmãos, eu disse. Família não é apenas uma questão de sangue. É sobre quem aparece, quem fica, quem te ama independentemente de tudo. E todos nós aparecemos uns para os outros, certo? Certo. Todas as 4 crianças concordaram. Então somos uma família de verdade, disse Marcel. Todos nós, para sempre. Para sempre. Para sempre, perguntou Luca. Para sempre. Para sempre? Confirmou Marcel. E assim, a nossa estranha família mista tornou-se oficial. 4 crianças, 2 adultos, uma história de amor muito pouco convencional. Mas funcionou porque todos nós escolhemos uns aos outros todos os dias. Naquela noite, após mais uma hora de dormir bem-sucedida, 4 crianças, uma história, caos mínimo. Marcelo e eu ficamos no corredor, do lado de fora dos quartos deles. Estamos mesmo a fazer isto, eu disse. Construir uma vida juntos, criar 4 filhos, ser uma família. Está a ter dúvidas? Não, só estou impressionado. 6 semanas atrás, eu tinha 3 empregos e mal conseguia sobreviver. Agora estou a viver numa cobertura, a criar trigêmeos e apaixonar-me por um chefe da máfia. É muita coisa. Demasiada? Não, é o suficiente. Inclinei-me para ele. Obrigada por ver além da mãe solteira falida e enxergar quem eu realmente sou. Por dar um pai a Sophie. Por me deixar ser mãe dos teus filhos. Por Helena, ele levantou o meu queixo. Você deu-me tudo. Um lar, uma família, uma razão para querer ser melhor do que sou.
Eu é que deveria agradecer-lhe. Então vamos ficar quites. Feito. Beijamo-nos ali no corredor da casa que estávamos a construir juntos, com 4 crianças a dormir do outro lado das paredes. E pela primeira vez em muito tempo, senti-me segura, amada, em casa. Eu tinha vindo para cá para sobreviver. Mas encontrei algo melhor. Encontrei uma família, encontrei amor, encontrei um futuro que tinha deixado de acreditar que fosse possível. Tudo porque fiz panquecas para 3 meninos selvagens que só precisavam de alguém que os visse. Às vezes, as melhores coisas da vida começam com o pequeno almoço. O meu passado apareceu numa terça-feira de manhã, bêbado e zangado, exigindo o que tinha abandonado há 2 anos. Eu estava a fazer o pequeno almoço. Panquecas porque as crianças agora insistiam em panquecas todas as terças-feiras. Quando Margaret apareceu na porta da cozinha, com o rosto pálido. Senhora Brooks, há um homem à porta ao afirmar ser o pai da Sophie. A espátula escorregou da minha mão. David, o pai da Sophie, o meu ex-marido, que esvaziou a nossa conta bancária e desapareceu sem dizer uma palavra, que me fez sentir pequena e sem valor durante 3 anos, de quem eu tinha medo há tanto tempo, que a liberdade ainda parecia um sonho. Ele estava ali. Onde está a Sophie? A minha voz saiu mais calma do que eu me sentia. Na sala de jogos com os meninos. Estão a ver desenhos animados. Mantenha-os lá. Não os deixe sair, não importa o que ouçam. Devo ligar para o Sr. Castellano? Sim. Agora eu caminhava até a porta da frente com as pernas trêmulas. Através da porta, eu podia vê-lo. David, mais velho, mais rude, mas ainda o homem que me fazia sentir como se eu não fosse nada. Abri a porta, mas não saí. Mantive a soleira entre nós. Olá, David. Helena. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Você está bonita. O namorado rico está tratando-te bem. O que você quer? A minha filha? Quero ver a minha filha. Tu abandonaste-a, renunciaste a esse direito. Eu fui embora por um tempo. Precisava clarear a cabeça. Mas agora estou de volta. Estou sóbrio. Estou pronto para ser pai. Ele estava a mentir. Eu podia ver isso na maneira como os seus olhos se moviam rapidamente, observando o prédio caro, o porteiro, a riqueza óbvia. Ele tinha ouvido dizer que eu morava de aqui, que Marcel tinha dinheiro e ele queria uma parte. Sophie não se lembra de si. Saiu quando ela tinha 4 anos. Ela tem 6 agora. É um estranho para ela. Sou o pai dela. Sangue é sangue, Helena. Não pode afastá-la de mim. Posso e vou fazer isso. Renunciou aos seus direitos parentais quando saiu. Nunca lhe assinei nada. Legalmente, ainda sou o pai dela. Ainda tenho direitos. E conversei com um advogado. O seu sorriso tornou-se cruel. É engraçado, os juízes não gostam quando as mães afastam os filhos dos pais. Especialmente quando a mãe está a viver com um criminoso. O meu sangue gelou. O quê? Eu fiz a minha pesquisa. Helena Marcel Castaniano, chefe de uma família criminosa, operações ilegais, violência. Achas mesmo que um juiz vai deixar a Sophie ficar nesse ambiente contigo a viver como seu... Sai. Eu vou embora depois de me passares um cheque. Vamos dizer 200 mil de pensão alimentícia pelos 2 anos que perdi. Dá-me isso e eu desapareço novamente, desta vez para sempre. Estás a extorquir-me. Estou a negociar. Pagas, eu vou embora. Não pagas. Eu peço a custódia e vou ganhar. Helena, porque sou o pai biológico dela, porque estás a viver com um mafioso, porque vou dizer ao juiz que és uma mãe inadequada que escolheu o pau em vez da segurança da tua filha. Eu queria bater nele. Queria gritar, queria ligar para o Marcel e vê-lo destruir esse homem que me magoou por tanto tempo. Mas não fiz isso porque era exatamente o que o David queria. Provas de instabilidade. Provas de que eu estava com um homem perigoso. Vai-te embora, disse eu calmamente. Agora, ou chamo a polícia. Chama-os. Não fiz nada ilegal. Mas fizeste, ele inclinou-se para mais perto. Viver com um criminoso conhecido. Isso é colocar a tua filha em perigo. Tenho a certeza de que os serviços sociais ficariam muito interessados nessa conversa. Eles ficariam mais interessados no teu registro criminal. Violência doméstica, condução sob influência de álcool, agressão. Eu fiz a minha própria pesquisa depois que ele saiu. Descobri que ele tinha sido preso 2 vezes nos últimos 2 anos. Então, vá em frente, peça a custódia. Eu mostrarei ao juiz quem você realmente é. O rosto dele escureceu. Você...
Ela disse, saia. A voz de Marcel, fria e mortal, veio de trás de mim. Agora David olhou para Marcel e empalideceu. Mesmo bêbado e estúpido, ele reconheceu o perigo quando o viu. Isto é entre mim e a minha mulher. Ex-mulher, corrigi. E agora é entre ti e mim, disse Marcel. Tens 10 segundos para ir embora antes que eu te faça desaparecer para sempre. Não podes ameaçar-me. O que vais fazer? Ir à polícia? Apareceste bêbado no meu prédio, a assediar a minha família. Tenho tudo gravado nas câmaras de segurança, incluindo a parte em que chamaste a mãe da tua filha de e tentaste extorquir-me. Então, vai em frente, chama a polícia. Vê qual de nós vai parar a prisão. David olhou para nós dois, percebendo que tinha calculado mal. Quero ver a minha filha. Não, Marcel deu um passo à frente e David recuou. Tu abandonaste-a, perdeu os teus direitos. Se te aproximares dela, da Helena, deste prédio novamente, e desaparecerás. Estou a ser claro? Não podes. Eu sou dono desta cidade. Conheço pessoas em todos os tribunais, todas as esquadras de polícia, todos os escritórios do governo. Se pedires a custódia, vou garantir que todas as coisas más que já fizeste venham à tona. Todas as prisões, todas as dívidas, todas as pessoas que prejudicaste, e então o seu sorriso foi assustador. Então vou arruinar-te financeiramente, profissionalmente, completamente. Não conseguirás arranjar um emprego a limpar casas de banho quando eu acabar contigo. Isto é ilegal, tal como muitas coisas que faço, mas isso não me impede. Marcel tirou o telemóvel. Ou podemos fazer isto da maneira mais fácil. Passo-te um cheque de 50 mil, não 200, 50, e assinas os papéis que revogam os teus direitos parentais de forma permanente e legal. Aceitas o dinheiro, desapareces e nunca mais contactas a Helena ou a Sophie. Os olhos de David brilharam de ganância. 50 mil em dinheiro agora, em troca de documentos assinados e da tua ausência permanente das vidas delas. David olhou para mim. Helena, aceita. Eu disse, aceita o dinheiro e vai embora, porque se não o fizeres, o Marcel tem razão. Ele vai destruir-te e eu vou ajudá-lo. David era fraco. Sempre fora, e 50 mil em dinheiro era mais do que ele já tivera de uma só vez. Tudo bem. Dá-me os papéis. Marcel os tinha prontos, claro que sim. Ele provavelmente vinha se preparando para esse momento desde que eu lhe contei sobre David. Sentamo-nos no escritório de Marcel enquanto David assinava a renúncia aos seus direitos parentais. Em troca de 50 mil dólares, ele deixou legalmente de ser o pai de Sophie. Sem custódia, sem direito a visitas, sem nenhum direito. Quando ele saiu, com o dinheiro na mão e os papéis assinados, eu desabei nos braços de Marcel. Ele se foi, murmurou Marcel. Ele realmente se foi e nunca mais poderá voltar. Você está segura. Sophie está segura. Eu prometo. Você pagou a ele. A minha voz estava abafada contra o peito dele. Você não precisava fazer isso. Sim, eu precisava. Porque lutar contra ele no tribunal teria sido um inferno para ti e para a Sophie. Porque ele teria usado o meu negócio contra nós. Porque 50 mil não é nada comparado com a tua paz de espírito. Ele afastou-se para me olhar. Eu protejo o que é meu, Helena. E tu e a Sophie, vocês são minhas. Aquele homem nunca mais vos fará mal. E se ele voltar? E se ele decidir que 50 mil não é suficiente? Então ele desaparece de vez desta vez. A expressão de Marcel era fria, perigosa. Eu dei-lhe a chance de fazer isso de forma limpa. Se ele for estúpido o suficiente para voltar, não serei tão generoso. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter ficado com medo desse lado sombrio do homem que eu amava. Mas tudo o que senti foi segurança, proteção, amor. Obrigada, sussurrei. Sempre. Contamos a Sophie naquela noite com cuidado. O teu pai biológico veio aqui hoje, disse eu, segurando as mãos dela. Mas ele assinou alguns papéis. Ele não vai mais fazer parte das nossas vidas. Tudo bem para ti? Sophie pensou sobre isso. O homem que foi embora? Sim, não me lembro muito dele. Só que ele era mal contigo às vezes. Ele era, mas agora se foi. Para sempre. E agora tens o papá Marcel. Se quiseres. Já disse que o quero. Ela olhou para Marcel. O papá Marcel não vai embora. Ele fica. É isso que os papás de verdade fazem.
Os olhos de Marcel brilhavam. É isso mesmo, pequenina. Eu fico sempre. Ótimo. Sophie abraçou-o. Podemos comer panquecas amanhã? Assim, sem mais nem menos, ela seguiu em frente, porque para ela, David era um estranho, um conceito, não o seu pai. Marcel era o seu pai. Era desde o dia em que alugou um museu inteiro para o seu aniversário. Os trigêmeos ficaram menos calmos quando nos ouviram a falar sobre isso mais tarde. Alguém tentou levar a Sophie embora. A voz do Marco estava assustada. Não, querido, nós garantimos que isso não aconteça. A Sophie está segura. Estamos todos seguros. Mas e se alguém tentar levar-nos embora? Lucas sussurrou. Marcel ajoelhou-se ao nível deles. Ninguém vai levar ninguém embora. Vocês são meus filhos. A Sophie é minha filha. A Helena é... Ele olhou para mim. A Helena é a mulher com quem vou casar e eu protejo a minha família sempre. Entendem? Vais casar com a mamãe Helena? Os olhos de Mateo arregalaram-se. Se ela me aceitar. Os três rapazes olharam para mim à espera. Isso é um pedido de casamento? Perguntei, tentando não chorar. Tenho um anel. Estava a planear algo romântico, mas ele tirou uma caixa do bolso. Mas se há uma coisa que aprendi contigo é que os melhores momentos não são planeados. Eles simplesmente acontecem. Então, Helena Brooks, queres casar comigo? Queres ser minha esposa, a mãe legal dos meus filhos, e deixar-me ser o pai legal da Sophie? Queres oficializar esta família estranha, não convencional e linda? 4 crianças a suster a respiração, um homem de joelhos, um anel que provavelmente custou mais do que toda a minha vida anterior. Sim, eu disse. Sim a tudo isso. As crianças explodiram em aplausos. Marcel colocou o anel no meu dedo e naquele momento percebi algo importante. David tinha me tirado tudo de uma vez. A minha confiança, a minha segurança, a minha esperança. Mas eu reconstruí. Encontrei uma força que não sabia que tinha. Criei uma vida melhor do que tudo o que tinha perdido. E agora tinha o Marcel. Tinha 4 filhos que precisavam de mim. Tinha uma família que me escolhia todos os dias. David tinha ido embora de vez e boa viagem. Eu tinha tudo o que importava bem aqui. Casamos num sábado de manhã no Central Park com 4 filhos. A Margaret e um juiz que devia um favor ao Marcel. Usei um vestido branco simples que a Sophie me ajudou a escolher. O Marcel usava um fato escuro que o fazia parecer o homem poderoso que era. E os nossos 4 filhos usavam roupas a condizer. Os trigêmeos com fatos minúsculos. A Sophie com um vestido a condizer com o meu. Marcel Castellaniano, aceitas Helena Brooks como tua legítima esposa? Aceito. A voz do Marcel estava firme, mas as suas mãos que seguravam as minhas tremiam ligeiramente. Aceito-a como minha esposa, minha parceira, minha família para sempre. E tu, Helena Brooks, aceitas Marcel Castiano como teu legítimo esposo? Aceito. Apertei as mãos dele. Aceito-o como meu marido, meu parceiro, o pai dos meus filhos, todos eles, para sempre. Então, pelo poder que me foi conferido pelo estado de Nova York, eu agora vos declaro marido e mulher. Podes beijar a noiva. Marcel puxou-me para perto e beijou-me enquanto os nossos 4 filhos aplaudiam. Não foi sofisticado, não foi elaborado, mas foi perfeito. Estamos casados agora, anunciou Mateo. Isso significa que somos realmente uma família. Sempre fomos realmente uma família, disse Marcel. Mas agora é oficial. Após a cerimônia, tínhamos mais uma coisa importante a fazer. O juiz, que ficou especificamente para isso, tirou outro conjunto de documentos, os papéis de adoção. Senhor Castellaniano está a solicitar a adoção de Sophie Brooks. Sim, para torná-la legalmente minha filha. Sophie Helena Castellaniano. E a senhora Castellaniano? Ele sorriu para o meu novo nome. Está a solicitar a adoção de Marco Mateo e Luca Castellano. Sim, para torná-los legalmente meus filhos, minha família para sempre. Sophie ficou entre nós, segurando as nossas mãos. Os trigêmeos ficaram do outro lado de Marcel, compreendendo de repente que aquilo era importante. Sophie, disse o juiz gentilmente, quer que o senhor Castellano seja o seu pai legal? Sophie acenou com a cabeça, séria. Sim, ele já é o meu pai. Isto apenas faz com que os documentos o digam. E vocês, meninos, querem que a senhora Castiano seja a vossa mãe legal? Ela já é a nossa mãe, disse Marco. Mas sim, acrescentou Mateo. Queremos que os documentos digam isso.
Sim, concordou Luca baixinho. O juiz sorriu. Então, pelo poder que me foi conferido, concedo estas petições de adoção. Sophie, agora és legalmente filha de Marcel e Helena Castiano. Marco, Matel e Luca, agora são legalmente filhos de Marcel e Helena Castiano. Parabéns, vocês são oficialmente uma família. Assinamos os papéis. O juiz assinou os papéis. E assim, o que construímos ao longo de 3 meses tornou-se legal, permanente, real aos olhos da lei e do mundo. Podemos comer panquecas agora? Perguntou Mateu. Para comemorar. Podemos comer o que vocês quiserem, disse Marcel, abraçando as 4 crianças. Panquecas, gelado, o que for. Hoje vamos celebrar. 6 meses depois, eu estava na cozinha a fazer panquecas, porque algumas tradições valem a pena manter, e observava a minha família pela janela. Marcel estava no quintal com as 4 crianças, a ensinar-lhes futebol. Bem, a tentar ensinar-lhes futebol. Na maior parte do tempo, elas estavam apenas a correr em círculos e a rir enquanto ele fingia persegui-las. Vou apanhar-vos, rugiu Marcel, fazendo a sua melhor imitação de monstro. Os trigêmeos gritavam de alegria e corriam. Sophie permaneceu parada, com as mãos na cintura, completamente indiferente. Papá, tu nem és assustador, és apenas ridículo. Ridículo. Marcel pegou-a no colo e girou-a. Vou mostrar-te o que é ridículo. Ela gritou de tanto rir e o meu coração ficou cheio de alegria. Os trigêmeos tinham começado o jardim de infância 2 semanas antes. Uma escola de verdade com outras crianças, e eles estavam a se dar muito bem. Sem crises, sem episódios, apenas 3 meninos normais de 5 anos, que às vezes lutavam com sentimentos intensos, mas tinham aprendido a usar palavras em vez de caos. Sophie estava agora na primeira série, lendo no nível da terceira série, fazendo amigos, vivendo a infância que eu sempre quis para ela, mas achava que nunca poderíamos pagar. E eu me matriculei em aulas online, trabalhando para obter o diploma de professora com que sempre sonhei, mas que achava impossível. Marcel insistiu em pagar por isso. Disse que eu já tinha ensinado a ele e aos seus filhos mais do que qualquer escola poderia ensinar. Disse que investir na minha educação era investir no futuro da nossa família. Margaret apareceu na porta da cozinha. Panquecas de novo. É sábado. Sábado é dia de panqueca. Você criou monstros. Eles não comem mais nada no café da manhã. Eles comem muitas outras coisas, mas panquecas são especiais. Panquecas são quando nos tornamos uma família. Ela sorriu. Você mudou esta casa. Sabe, mudou todos eles. Os meninos estão diferentes, mais felizes, mais calmos. E Marcel? Ela balançou a cabeça. Trabalho para ele há 10 anos. Nunca o vi sorrir tanto como nos últimos 6 meses. Ele sorri porque está feliz. Porque finalmente tem o que queria. Uma família de verdade. Vocês dois têm. Margaret apertou meu ombro. Vocês são bons um para o outro. Todos vocês. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, 4 crianças, uma história, negociação mínima. Tínhamos ficado muito bons nisso. Marcel e eu sentamos no terraço com vista para a cidade. Alguma vez imaginou isto? Perguntou ele. Há 6 meses, quando apareceu desesperada por um emprego de empregada doméstica. Nunca. Eu imaginava sobreviver, manter um teto sobre a cabeça da Sophie, talvez conseguir pagar a comida e a renda no mesmo mês. Encostei-me a ele. Nunca imaginei apaixonar-me por um chefe da máfia e pelos seus trigêmeos selvagens. Nunca imaginei ter 4 filhos. Nunca imaginei ser tão feliz. Também nunca imaginei nada disto. Nunca imaginei que os meus filhos teriam uma mãe que realmente os amasse. Nunca imaginei que teria uma filha. Nunca imaginei que me casaria com alguém que enxergasse além do dinheiro em perigo e visse quem eu realmente sou. Um bom pai, um marido protetor, um homem que pagou ao meu ex para desaparecer só para que eu me sentisse segura. Pagaria qualquer coisa pela tua segurança. Pela segurança deles. És o meu mundo inteiro, Helena. Todos os 5. Somos ótimos. Eu concordei. Caóticos, barulhentos, definitivamente não o que alguém chamaria de normal, mas somos nós. Nós escolhemos isso. Todos os dias escolhemos uns aos outros. A melhor escolha que já fiz. Ele me beijou. Além das panquecas, as panquecas foram inspiradas. É tudo sobre as panquecas. Sempre sobre as panquecas.
Sentamos ali em um silêncio confortável, observando as luzes da cidade. Atrás de nós, 4 crianças dormiam em segurança. Os nossos filhos, nascidos de nós ou não, eram nossos para sempre. Eu tinha chegado a esta casa há 6 meses como uma mãe solteira sem dinheiro, desesperada por qualquer emprego que nos mantivesse fora da rua. Eu tinha feito panquecas para 3 meninos selvagens que só precisavam de alguém que os visse como crianças, em vez de problemas. E de alguma forma, milagrosamente, acidentalmente, eu tinha encontrado tudo. Um parceiro que me protegia, filhos que precisavam de mim, um lar que parecia seguro, um futuro que parecia brilhante em vez de assustador. Algumas pessoas podem dizer que tive sorte, que tropecei num conto de fadas. Mas eu já não acreditava em sorte. Acreditava em escolhas, em aparecer, em tratar as pessoas com gentileza mesmo quando se está exausto. Em fazer panquecas quando o mundo parece estar a desmoronar-se. Porque às vezes as melhores coisas da vida começam com as ações mais simples, com ouvir, com cuidar, com estar presente, mesmo quando é difícil. Os trigêmeos fizeram com que 23 babás pedissem demissão porque elas os viam como trabalho, como problemas, como obstáculos. Eu resisti porque os via como crianças que precisavam de amor. E em troca, eles me deram mais amor do que eu sabia o que fazer. Os braços de Marcel apertaram-me com mais força. Obrigada por quê? Por não fugir quando descobriu o que eu realmente faço. Por amar os meus filhos. Por tornar esta casa um lar. Por ser corajoso o suficiente para construir uma família comigo, mesmo depois de tudo o que passou. Por sua voz embargada. Por tudo. Obrigada por enxergar além da mãe desesperada e falida e ver quem eu poderia ser com apoio. Por dar um pai a Sophie. Por confiar em mim com os seus filhos. Por amar todos nós o suficiente para oficializar isso. Sempre. Beijamo-nos ali, no terraço da casa que construímos juntos, com 4 crianças a dormir atrás de nós e uma vida inteira pela frente. Eu tinha sobrevivido a 3 empregos como mãe solteira. Tinha sobrevivido a uma relação abusiva e a uma pobreza devastadora. Tinha sobrevivido à sensação de estar a afogar-me sem esperança de resgate. Mas já não estava apenas a sobreviver. Eu estava a viver, a prosperar, a construir algo bonito das cinzas de tudo o que tinha perdido. Tudo porque tinha feito panquecas para 3 meninos selvagens numa terça-feira de manhã. Às vezes, os melhores milagres começam com o pequeno almoço. E este milagre, esta família, este amor, estava apenas a começar. Então, o que achas? Helena, Marcel e os seus 4 filhos conseguiram a família que mereciam. Conseguirias amar crianças que não fossem biologicamente tuas? O que faz de alguém um pai ou mãe de verdade? Deixe um comentário e me diga. Equipa Família Escolhida. Se acredita que o amor cria família, não o sangue. Equipa Panquecas. Se acha que a abordagem de Helena foi perfeita. E me diga, já foi a Helena de alguém? Já foi a pessoa que viu além do caos e percebeu o coração por baixo? Ou já precisou de alguém para ver você dessa forma? Todos nós precisamos de pessoas que nos escolham, que fiquem, que façam panquecas quando a vida está difícil. Se você adorou esta história sobre uma mãe solteira, sem dinheiro, que domou trigêmeos selvagens com gentileza, sobre um chefe da máfia que encontrou a redenção através da paternidade, sobre 4 crianças que encontraram a família de que precisavam, clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações. Eu posto novas histórias de amor emocionantes e dramáticas todos os dias, e você não vai querer perder o que está por vir. Curta este vídeo se quiser mais histórias sobre famílias encontradas, sobre pais solteiros que reencontram o amor, sobre crianças que unem as pessoas, sobre panquecas que resolvem tudo. As suas curtidas me dizem que você quer mais histórias sobre amor verdadeiro. Amor confuso, caótico, lindo, escolhido. Este é o Love in Shadows, onde as famílias são construídas por meio de escolhas, não pela biologia. Onde o café da manhã pode mudar tudo e onde as melhores histórias de amor começam com alguém corajoso o suficiente para ficar quando todos os outros fogem. Até amanhã, lembra-te, não precisas de ser perfeito para ser exatamente o que alguém precisa. Às vezes, basta paciência, gentileza e panquecas realmente boas. Sê a Helena de alguém. Faz o pequeno almoço de alguém. Muda a vida de alguém.
Agora vai fazer panquecas e abraça as pessoas que te são queridas.